primeira aparição que eu marquei do Saci Urbano, por exemplo, foi nesse ano, finalzinho de 2008. Eu estou há 10 anos acompanhando o trabalho do Saci, mas eu fiquei marcando o Saci por todos os lugares até 2013. Aí depois quem continuou esse trabalho foi um outro artista que me acompanha, mas está fora do circuito da arte urbana, do grafite, porque eu percebi que os grafiteiros não tinham uma palavra, não ia até o fim com aquele princípio, né? Porque começou o trabalho, aí o mercado vem, laça e traz e o cara perde a identidade, perde o princípio. E aí eu falei, não, para grafiteiro não vai continuar o trabalho do Saci. Tem que ser uma pessoa que não tenha, enfim, que seja resistente a isso, né? E aí eu encontrei acho que um artista popular, artesão, bicho grilo, que estava disposto. Na verdade ele que me encontrou, porque ele curtia muito o trabalho, me perseguiu, né? E a gente se encontrou, conversamos bastante, ele me acompanhou em alguns trabalhos e aí em 2013, acho que depois de junho, teve até aquelas manifestações tal, que eu também falei, puxa, para que resultou, né? Tanto o protesto com o Saci e agora um protesto que muito estava me incomodando, me senti incomodado com aquela onda, aí eu falei, não, vou dar uma parada e depois eu vejo como a gente continua, né? E foi nessa parada que teve o tempo de eu ficar afastado e outra pessoa seguir em frente. É igual, tipo, Turma da Mônica. Olha, o desenho da Mônica tem que ser a partir disso. E aí vários ilustradores vão lá e chega bem muito próximo, né? Cada um com o seu movimento. E o Iderê, no começo, ele tava mais duro. Agora já está fluente, assim. É tipo você falar uma língua, sabe? Então, já não... Agora tá ao contrário, né? Se eu for fazer, eu vou estar duro e ele tá fluido. Até hoje eu respondo, né? Então, entra em contato querendo saber do Saci ou para fazer qualquer coisa, eu vou lá e respondo por isso, né? Agora, o Iderê, ele não tá pouco se lixando ele não quer aparecer na frente. O trabalho aparece na frente e nós ficamos em segundo plano. A gente discute muito em questão de pensamento, tanto que a elaboração de algumas aparições fazemos em conjunto e às vezes eu não entro em ação e ele já resolveu tudo sozinho. Os meus são acho que até 2013, depois é tudo dele. Aí você percebe uma diferença até de textual. Eu me sinto limitado. O Iderê, ele não é escritor, mas eu acho que ele é poeta. Eu acredito que ele é um poeta. Eu acho o Saci Urbano uma poesia visual riquíssima, especialmente de Iderê para cá. Eu acredito que a primeira fase eu consegui formar público para o trabalho, né? Até porque na primeira fase eu acho que ele estava um pouco mais midiático, né? Estava interagindo mais com as mídias, com os assuntos de momento e tal. E até mas bem criativa. Mas estava leve, não estava tão pesado nas críticas políticas. Dessa segunda fase para cá, eu acho que o público reduziu, mas tem um público que ficou, que permanece. Eu tenho um cuidado especial com esse trabalho justamente para ele não desviar, né? Para não ser pego pelo mercado e transformar, sabe? Eu tomo esse cuidado para não deixar ele ser, sei lá, distorcido, deturpado e ele perder essa força, né? Ele tem uma história já. Eu não sei até onde esse trabalho vai, já que a premissa dele é ser subversivo às leis do homem e tal. Eu apenas marco uma aparição do Saci. É como se o Saci, olha, apareceu, eu vi, e aí, às vezes eu não consigo, eu mesmo, nem entender o porquê que ele apareceu ali, só vou entender depois. Eu ando pela cidade, mapeando os lugares, então, puxa, vou ter que estudar o local, vou ter que chegar com uma imagem, e às vezes a imagem ela não está tão clara, mas por que eu vi essa aparição aqui? Por que eu tenho que marcar? Aí eu começo a pensar no entorno e falar, agora faz sentido. E eu passo pelo lugar várias vezes, durante, sei lá, semanas. Quando eu comecei a fazer, eu não via ele como mito. Era um folclore, era uma figura simbólica brasileira, vamos fazer. E aí, conforme você vai fazendo, você vai entendendo as responsabilidades de
né, utilizar desse mito, da forma, da imagem, não pode ser estampado numa camiseta, sair vendendo aí, agora eu tenho a camisa do Saci Urbano. Não, você tem que preservar a origem do grafite, tem que preservar, né, a questão do mito, não pode mercantilizar ele assim, vender a R$10 barato. Eu acho que a figura do Saci, ela é política, né, ela representa uma situação, ela representa a política de fato, né, que é uma política da qual a gente não queria ver, né, mas é essa, a política que temos aí. E tem um grafite do Saci que ele foi sistematicamente apagada, né? Porque ela tinha uma mensagem, uma representação política muito forte, né? De esquerda, direita, de progressismo conservador e tal, né? Dessa oposição. Mas que o Saci estava tendendo para um lado. E eu acho que a oposição foi lá e, não quero que isso fique na cidade. Né? E aí foi lá e apagou sistematicamente, porque em vez de pintar o muro, zerar, não, eu só quero apagar esse trabalho, a pichação ali ou aqui vai ficar. Eu acho que ele tem que estar na cidade, as pessoas têm que ver. Então, por exemplo, o púlpito, quando começou, foi um pouco vésperas de eleições, só que não era somente isso, porque eu já tinha feito uma série de marcações com essa temática das eleições, né? Que foi, eu prometo, me incomodava muito o mecanismo das eleições. Então, eu prometo, e aí o Saci, eu vou prometer também, né? E aí essas provocações, eu acho que é para dar um alerta, assim, dar um beliscão na consciência das pessoas, falar, popa, né? Então se você está lá todo dia na sua barra de rolagem da rede social, um trabalho fora desse mecanismo, desse circuito, ele tem que ter essa sacada de te tirar do lugar. Quando eu fiz a bandeira, o Saci subindo, e aí quando eu comecei a esfumaçar, ver o fogo, as pessoas começaram a xingar. Falaram, que é isso? Vai! Você não é patriota, não? Foi aqui no centro, sentido Barra Funda. Foi em 2011, por aí, 2012. Então, assim, essa provocação que o Saci faz, eu acho que é o melhor, é o que tem de melhor no trabalho. De 2013 para cá, eu vim no paralelo, buscando outras, criando outras personagens, outras estéticas. E hoje, atualmente, eu estou com um trabalho que está ganhando força agora, que eu chamo de Los Primos. São desenhos simples, tem um poder de comunicação bem forte, poucas cores e que interage bem com a cidade. Eu acho que é uma evolução do trabalho mesmo. O Los Primos, ele já estava sendo esboçado durante a produção do trabalho do Saci Urbano, porque eu me sentia limitado, já pensando em comercializar o trabalho, ou deixar ele mais institucional. Tem que ser um trabalho que eu consiga me satisfazer com a produção dele, né, com a expressão, mas que também, puxa, cara, eu agora, né, tenho uma família, preciso trabalhar. Los Primos é um estilo de desenho, né, de você desenhar, que serve muito para comunicar, para interagir nos lugares, que dialoga bastante com a cidade, com os ruídos das cidades, né, porque ele representa, todo trabalho, ele representa o convívio social, né, as pessoas passando, só que ele é um retrato do que é mesmo a sociedade, especialmente a brasileira, né, que essa disputa de classe mesmo. Tudo o que eu quero, que eu almejo conseguir com Los Primos é o que o Saci já conseguiu fazer, né? Só que o Los Primos, ele tem que ter uma sustentabilidade, né? No caso, o Saci é uma dificuldade, porque como é que eu vou ganhar dinheiro com um trabalho para sustentar ele, né? Então fica mais difícil. Agora, o Los Primos, a intenção é essa, é de ele ser autossustentável, mas que ele consiga atingir esse mesmo, situação que o Saci conseguiu. O Los Primos, ele tá se institucionalizando cada vez mais, né? Tanto que eu fiz uma exposição com esse trabalho, né, no ano passado, e ele está conseguindo surgir na paisagem urbana sem ter que ir pro crime, no ato criminal de fazer ser ilegal.
Então eu sinto, já começa a aparecer convites para fazer um trabalho, eu apresento Los Primos e ele entra. Mas em alguns lugares eu faço ele também legal, só que não com esse desejo de ocupar a cidade. O trabalho do Saci, ele não tem essa condição. Quanto mais subversivo, melhor. Nesse sentido de produto utilitário, o Los Primos, eu ainda não elaborei nada, não tenho nada em mente. Por enquanto é só mesmo murais, é só exibição do trabalho, por enquanto. Mas ele está passível de ser comercializado nesse sentido. Nesse caso do Los Primos eu tenho essa pretensão, né? E para isso o trabalho precisa chegar em vários lugares, tem que estar. Agora o outro trabalho fica como é, né? Não tem essa pretensão. Eu não parti dos quadrinhos, né? Como a maioria de muitos grafiteiros, artistas visuais e tal. Eu acho que influenciado mais pelo comportamento televisivo. Tinha aqueles desenhos, né? Sei lá, Jaspion. Eu lembro que eu era fissurado no Jaspion. Um desenho japonês, que é filme, né? Mas né, lúdico quanto um desenho, assim. Eu relaciono isso também, porque, puxa, a galera era tão vidrada nos quadrinhos, legal. Aí agora no cinema é como se, você é obrigado a gostar disso. Então eu senti isso, olha, você é obrigado a gostar disso, mas, pô, pra mim, não preciso... Eu sou super anti-herói, porque pra mim esses heróis, são capazes de um governo, né? Então isso me incomoda muito. Eu não gosto de assistir, de ver esses quadrinhos, porque no final ele sempre está protegendo um governo. E aí eu acho que esses heróis, eles invadem a nossa cabeça, o nosso imaginário, sabe? E que não tem nada a ver, não corresponde com a nossa cultura aqui. E o Saci, eu acho que ele é o que consegue fazer essa brincadeira, né? Imagina se a gente fosse criar um herói para combater essa galera. Mas que o Saci não é nenhum herói, ele não acredita em herói, assim como eu. Eu me privo de ter uma rede social, prefiro estar fora dessa rede, desse mecanismo, e estar na rua, que eu acho que o trabalho é legítimo, eu acho que é aí que o Saci, ele parte para a sua comunicação, né?